Eu nasci em Pitangueiras, nasci no interior, né? Chamava-se, na verdade, chama-se Ranchinho Beirachão, antigo, né? Rebocado com barro e estrume de vaca, de animal, né? Quando nós saímos de Pitangueiras e fomos para a região de Jacutinga, né? Próximo a Cândido Mota, eu tive uma diarreia muito forte e fui curado com um remédio de índio, um bugre, chamado João Buque. Foi ele que fez um remédio caseiro, né? Um remédio indígena, né? E eu fui curado de uma forma assim milagrosa da parte de Deus. Na escola eu estava no primeiro ano, né? E de repente eu estava sentado na carteira e o professor, chamava-se José Bodelão Rodrigues, inclusive nunca mais esqueci o nome dele. Ele pensou, pastor, que eu estava conversando com um garoto, porque eu sentia um mau cheiro e olhei debaixo da carteira, né, que eu estava sentado e eu vi uma poça de sangue, né, uma montanha de sangue coalhado. Eu não senti que aquilo saía de mim. E ele chegou, me pegou pela orelha, levantou assim para cima da minha orelha e falou assim: agora você não entende o que eu estou perguntando para você na lousa. Acontece que, de repente, eu fiquei cego, perdi a visão na hora, né? Depois a visão foi voltando aos poucos, porque o garoto que estava atrás de mim falou para ele, falou assim: olha, ele está todo sujo de sangue, né? Ali foi onde eu perdi todo o sangue, né? Inclusive quando ele me mandou embora para casa, eu fui embora para casa, passei num capão de mato, né? Uma pequena floresta fechada, num trilho que tinha muitas cobras dos dois lados naquele lugar. Eu passei por ali, não vi passar por esse lugar, caí debaixo de um pé de café, né? Foi onde depois meu pai veio me buscar e me levou para a Santa Casa de Assis. Experiência assim, praticamente uma experiência com o espírito da morte, né? Que eu vi demônios me chamando para o lado deles, né? Fui curado de uma forma maravilhosa por Deus, sem operação nenhuma. Tinha orelhas compridas como Spock, né? Dr. Spock, daquela Jornada das Estrelas, e tinha o corpo assim como cachorros, né? Um negócio terrível. Disso também Deus me livrou quando eu tinha 7 anos de idade. Todo o sangue que eu tinha no meu corpo, inclusive vi um corte no meu dedo com um facão, tentando descascar uma cana. Nesse mesmo dia, falei para minha mãe: eu quero chupar cana, né? Cortei e não saiu uma gota de sangue. Não saiu uma gota de sangue. Foi uma coisa impressionante. Deus me livrou da morte. Eu trabalhava das 4h30 da manhã até as 10 horas. E depois eu começava na escola, né, estudando na escola já em Frutal do Campo, nessa época, fazendo o quarto ano primário, eu estudava até às 6 da tarde. Né? Ia para a escola. Depois, no outro dia, trabalhava das 4h30 às 10, assim, direto. Então, nós mudamos para Cândido Mota e aí eu fui trabalhar de frentista de posto de gasolina, das 4 da manhã até as 5 da tarde. Quando meu pai veio para Osasco, arrumar uma casa para nós morarmos, né, mudarmos da cidade de Cândido Mota para Osasco. E então ele foi no posto de gasolina. O dono do posto queria que eu ficasse de qualquer jeito lá, me dava estudo, calçado, roupa, né, mas meu pai não deixou e disse assim: eu vou precisar muito desse menino em São Paulo. Nós mudamos para Osasco e em Osasco, assistindo televisão na casa do meu vizinho, eu conheci a Maria Besco pela televisão, né? Era exatamente nesse lugar, nesse prédio aqui. Ela trabalhava com o Silvio Santos, ela era secretária do Silvio Santos. Ela foi a primeira telemoça do Brasil, secretária do Silvio Santos, trabalhou com o Silvio durante 16 anos. E eu conheci ela pela TV. E eu disse para o meu pai, falei: pai, eu vou casar com essa moça. O que aconteceu foi que quando eu tinha 14 anos, eu já trabalhava na carpintaria junto com meu pai. Meu pai se chamava José Batista. E aprendi a profissão de carpinteiro e também marceneiro. E quando tinha... Até meu pai chamou meu vizinho, né, seu Jaime, e disse assim: olha, o Djair disse que vai casar com essa moça, com essa loira. Eles deram risada de mim. Mas a verdade é que quando eu tinha 15 anos, já tinha uma marcenaria própria. E aí eu vi um carro parado na frente da casa da minha mãe, na rua Alice Manholer Piteri, em Osasco. Eu vi um carro parado lá, eu peguei e saí. Eu era muito pobre, né? A calça amarrada com barbante, né? E um guarda-pó assim, só com um botão assim, né? Muito pobre. E eu peguei e fui na casa da minha mãe. E quando eu entrei na casa da minha mãe, cheguei em casa, eu entrei, senti um cheiro, um perfume que entrou pelas minhas narinas, um perfume muito cheiroso. E daí, de repente,
uma moça saiu do quarto da minha mãe. Nós morávamos numa casa, em 12 pessoas, numa casa de 3 cômodos. No quarto da minha mãe, na verdade, tinha 3 camas de casais, onde dormia a maioria da família. E saiu aquela loira, botou a cabeça assim e disse assim: oi, você que é o Djair? É você que gosta de mim? A minha vontade naquela hora foi sair correndo. De vergonha dela, do jeito que eu estava com a calça amarrada de barbante, de chinelo havaiana e com aquele guarda-pó com um botão só. Aí ela veio e sentou perto de mim na escrivaninha onde eu estava de pé e falou assim: eu fiquei sabendo que você gosta de mim. Eu não falei nada assim na hora, eu fiquei com tanta vergonha, só fiquei dando risada e tratei logo de voltar para a marcenaria, né? Vocês trouxeram foto? Deixa eu tenho uma foto dela aí para mostrar. Eu quero ver. Veja se o senhor conhece essa aí. Nessa época ela trabalhava com o Silvio, né? Fazia um sucesso muito grande, o Silvio brincava muito com ela. Maria, sai da lata. Ela era muito prestativa, dava uma atenção muito especial para o Silvio, né? Ele, inclusive, quando nós nos casamos, foi ele que deu o primeiro presente para nós. Nós nos conhecemos quando eu tinha 15 anos e depois, quando eu tinha 23 anos, nós nos casamos aí. Né? Nós nos casamos, eu tinha 23 anos de idade e depois nós passamos por algumas dificuldades naturais, que eu perdi uma carpintaria que eu tinha, né? Eu e meu irmão, nós perdemos tudo, ficamos sem nada, fiquei sem dinheiro, inclusive, para ir para casa, para tomar um ônibus, um micro-ônibus naquela época, eu não tinha 20 centavos para fazer isso, né? E depois, quando eu tinha 28 anos de idade, com 28 anos de idade, nós começamos a trabalhar juntos com ouro, vender joias, e nós acabamos nos enriquecendo. Eu fui um homem bastante rico nessa época. Eu ganhava cerca de 100 mil dólares. Nós tivemos três filhas, a Juliana Besco, a Luciana Besco e a Tatiana Besco. Nessa época aí, pastor Elias, eu ganhava muito dinheiro e eu queria comprar uma casa para cada irmão meu. Porque como a gente era muito pobre, em Osasco, em 18 anos, meu pai morou em 19 casas. E eu queria comprar uma casa para cada irmão meu. Consegui comprar 2 casas para o meu pai e minha mãe, escolher qual que eles queriam morar. E a casa que a minha mãe escolheu, ela mora até hoje, né? Meu pai partiu para a glória, mas minha mãe mora até hoje nessa casa. Sim, foi um dia que ela foi fazer uma consulta, né, da doutora Silvia, e quando ela chegou no consultório da doutora Silvia, a doutora Silvia já ligou imediatamente para minha casa e perguntou para mim, falou assim: você que é o seu Djair? Eu falei: sou eu. Ela disse: olha, quantos filhos vocês têm? Eu falei: nós temos 3. Aí ela disse: então você se prepara, porque tua esposa tem poucos dias de vida, muito pouco tempo. Ela está com câncer e esse câncer tomou o corpo dela todo. Então aí foi quando aquele homem que sabia negociar e muito bem, vendia ouro por telefone com uma facilidade incrível. Eu perdi o tato para negócio e me recuei e comecei a beber. Bebia muito. Nessa época aí, era uma época que eu estava bebendo muito, mas ainda tinha muito dinheiro nessa época. Por causa que ela estava com câncer e como a medicina disse que não tinha mais jeito, então eu comecei a procurar, bebia. Eu não ficava bêbado de jeito nenhum, mas eu procurava beber para esquecer o problema, porque eu sabia que ela ia morrer. Eu comprava cerca de 20, 25, 30 garrafões de cachaça por mês. Debaixo da minha pia ficavam 10. 5 ficava no meu escritório e 10 na minha chácara, sempre cheio, mantinha sempre cheio, levar sempre outros para repor. Nessa época, quando eu falei isso, tanto a Tati quanto a Juliana e a Luciana, elas estavam ouvindo falar de Jesus, né? A minha irmã Ana levava elas para a igreja e elas estavam ouvindo falar de Jesus. Então começaram a falar também para mim. Chegava a Tati com 6 anos, falava assim: pai, não fuma. Jesus não gosta. Eu falava: Jesus não gosta? Coitado de Jesus, Jesus morreu na cruz, o que tem a ver, né? Meu negócio era Deus.
eu não sabia acerca da pessoa de Jesus, né? E depois ela também, papai não pode beber mais, papai não pode beber, sempre falava isso para mim. E depois, quando eu fui no mato, eu entrei no mato de noite, muito escuro, e foi quando eu pedi para Deus tirar toda a saúde que tinha no meu corpo e transferir para minha mulher, porque com as minhas 3 filhas me assustava ter que tomar conta delas, porque como eu tinha muito dinheiro, então eu cuidava, dava de tudo para elas, mas eu não sabia cuidar assim das minhas filhas, né? Então como uma mulher sabe. Entendeu? Eu pedi para Deus me matar e me matar ali mesmo. Mas ele não atendeu. É porque o câncer foi tomando conta do corpo dela, né? E acabou o sossego na minha casa. Naquele tempo, já as minhas filhas não viam mais ela. Ficaram cerca de 6 meses sem ver a mãe, morando dentro da mesma casa. Isso é uma das coisas assim que mais entristeceu a minha vida, porque as minhas filhas, dentro do quarto, eu fechava elas lá dentro e a pedido da mãe também. A mãe pedia, não deixa minhas filhas me ver. Porque ela era uma caveira já nessa época. Era uma caveira e o câncer tomou conta do ventre dela, né? E ficava muito inchado assim. Só que o resto era uma caveira. E quando foi um dia, porque também eu não dormia nos últimos 6 meses de vida dela, não dormia mais. Só sentava, cochilava na sala. E aí quando foi um dia, eu consegui ir para a cama às 6 horas da manhã. Fui para a cama e adormeci das 6 às 7, foi quando ela gritou no banheiro. Eu fui lá, todo o banheiro, pastor Elias, todo o banheiro estava totalmente cheio de sangue, vermelho, todo o banheiro era sangue, esguichava assim pela vagina dela, né? Estourou a vagina dela e era uma bica assim no vaso, e ela em gritos. E eu não sei como é que eu liguei para minha irmã, para Ana. Eu não lembro como é que eu disquei no telefone, né? Porque eu desmaiei de ver tanto sangue, sabe aquela situação, né? A minha irmã que veio, minha irmã e meu cunhado, primo, vieram na minha casa e socorreram ela. Falaram para mim, você fica aqui com as meninas que nós vamos levar. Levou, mas eles colocaram um tampão, né? Só um tampão, que não tinha o que fazer. Depois, passado alguns dias, estourou o ânus dela. Ela foi apodrecendo. O câncer matou ela em 2 anos, né? Não tinha jeito, pastor. Não tinha jeito. Eu levei ela em tudo quanto é médico. E os médicos falavam a mesma coisa. Não tinha o que fazer. Fiquei pobre. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6, o senhor lembra? Lembro. No ano em que morreu a soberba do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ali, aquela palavra ali, foi numa fita cassete. Eu estava já num Fusquinha. Eu tinha 5 automóveis, 0 quilômetro na minha casa, uma picape para fim de semana. Acabei ficando com um Fusquinha, com a porta tudo podre, sem macaco, sem estepe. E com isso aí eu saí atrás de Jesus. Fui procurar Jesus assim. E foi, dentro do toca-fita, eu ouvi aquela mensagem, uma missionária chamada Creuza Stable, das Assembleias de Deus, ela pregando. Aquela palavra arrebentou minha alma. Aí eu gritava no meio da Castelo Branco, gritava e falava também, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois que, aí então, o câncer foi matando ela aos poucos, e inicialmente, depois quando chegou o processo final, eu levava ela assim a cada 2 dias, 3 dias nos hospitais, para tomar injeção. Ela começou a tomar morfina, para tirar dor. Depois chegou 12 em 12 horas, depois 10 em 10, 8 em 8, 6 em 6. Não tinha mais jeito. Quem cuidava das meninas, pastor? Eu cuidava das meninas. O senhor mesmo Eu cuidava delas. Eu que levava elas para a escola de manhã às 7 horas, ia buscar as outras. Levava uma de manhã e buscava as outras 2 às 6 horas da tarde. Era assim. E depois, aí ela foi ficando ruim mesmo. E eu levei para o hospital do câncer. São as 3 meninas. O senhor lembra dessa foto? Quem é? A Tati é do meio, a Lu é da esquerda e a Ju da direita ali do vídeo. Sim, esquerda, a gente olhando assim, né? Pode continuar. Então, aí eu levei ela para o AC Camargo
pedi, implorei para que eles deixassem ela lá internada, né? E quando chegou perto da morte dela, eu cheguei um dia lá, eu já estava procurando a Deus, já tinha buscado a face do Senhor, já tinha aceitado Jesus no dia 24 de março, no dia do meu aniversário, de 86, né? E aí eu cheguei no hospital e estava com coragem e falei, hoje, quem sabe? Então eu cheguei, encontrei um médico, o médico que estava cuidando dela, eu perguntei para ele, doutor, e a minha mulher, tem jeito ainda? Aí ele disse assim, virou para mim e disse assim, nós só estamos esperando óbito. Eu perguntei onde ela está, porque não está no quarto que ela estava. Ele disse, ela está aí no corredor da morte. Aí eu perguntei onde é. Ele disse, segue esse corredor. E eu fui lá no fundo. Quando eu cheguei lá no último quarto, à direita assim, tinha ela e tinha uma outra. Só que eu já tinha aceitado Jesus e Deus a sua glória estava impregnada em mim, né? Porque eu aceitei Jesus com toda a força da minha alma, né? Um pastor Gilberto, né? Pastor Gilberto. Pregou muito para mim a palavra e aí eu estava fortalecido. E entrei e falei com ela. Naquele dia eu ganhei coragem, né? Falei para ela, Maria, entrega agora a tua alma para Jesus. Entrega agora a tua alma para Jesus. Aí ela pegou um lencinho que o pastor sempre tinha orado, né? Para ela colocar onde sentisse dor. Ela pegou aquele lencinho, levou na boca, porque na boca dela já estava vazando sangue, pelo olho também, pelo nariz também, pelo ouvido. Já estava sem sangue, né? E aí ela fez sinal para mim de positivo, que ela estava entregando a alma dela ali para Jesus, definitivamente. Jesus falou comigo ali dentro, falou comigo que ela iria morrer ali. Aí eu falei, então não recolhe ela agora, deixa eu sair primeiro. Porque eu tinha perdido a noção de tanto bebida, né? Eu era um homem que eu bebia demais antes de aceitar Jesus ali, né? Que eu aceitei Jesus dia 24 de março e a morte dela foi dia 29 de maio. Eu saí do hospital e fui até Osasco, mas sabendo que ela iria morrer ali. Ela morreu 20 minutos depois. Tinha uma prima dela, Yanina, que sempre ia no hospital, né? Ficar com ela. E chegou nessa hora e eu aproveitei e saí correndo. Mas quando eu cheguei em casa, tinha uma senhora que ficou tomando conta das meninas para mim, estava com a Tati no colo. A Tati tinha 6 anos de idade e estava com o telefone assim. Eu falei, não precisa falar nada para mim, já sei o que é, estou voltando para lá. Eu só saí de lá, vim andando, né? E depois voltei para o hospital, sabia que estava morta. Aí eu pedi para o meu cunhado Wagner, né, que era jogador do Corinthians, né, ele pegar minhas 3 filhas. Ele foi buscar as 3, levou para casa dele. Aí eu pedi para que levasse, né, depois, no dia seguinte, para o velório. As minhas filhas, na verdade, nos últimos 6 meses, quase 7 meses, viram a mãe só depois no caixão mesmo. Levei elas para ver. Peguei meu carro e fui, meu fusquinha, e fui para o sítio com as 3. E como eu já fazia cerca de 6 meses que eu não dormia, não conseguia dormir, eu cochilava só sentado na sala, né? E eu vi, inclusive Deus mostrou para mim uma legião de demônios saindo. Ainda antes de aceitar Jesus, Deus mostrou para mim que aqueles demônios vinham na minha casa às 6 da tarde e saíam de manhã, quando os raios do sol chegavam, né? E aí eu estava tão, né, enterrei a Maria naquele dia, peguei minhas filhas e fui para o sítio. E no caminho, quando eu cheguei no primeiro pedágio, passei o primeiro pedágio, eu já dormi na Castelo. E lembro até o que eu pensava, até hoje eu lembro o que eu pensava, pastor. Falava, essa estrada aqui é bem larga, aqui dá para mim dormir tranquilo. É porque Satanás queria me matar. E aí, imagine só, a primeira que dormia mais cedo, sempre que dormia primeiro, foi a que bateu no meu ombro e disse assim, pai, não dorme não, pai, nós estamos na estrada. A Juliana e a Luciana estavam dormindo. E a Tati, com 6 anos de idade, bateu 2 vezes, dormi 2 vezes na estrada, e ela bateu 2 vezes com força nas minhas costas e me despertou, porque senão nós íamos morrer os 4 na estrada. Fazia 2 meses que eu tinha aceitado Jesus. Conheci o que era Jesus, já sabia que era Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta, pastor.
o senhor amava muito a Maria. Muito. Muito. Eu conheci ela quando tinha 14 anos, como eu disse, né? Na televisão, né? Foi aquela grande paixão mesmo, muito forte, terrível, né? E uma conquista para um garoto que nasceu na roça, como eu já expliquei, né? E aquilo foi fascinante para mim. Essa aqui é a Juliana. E essa aqui é a mais velha. É a mais velha, a Sara, a mais nova, a caçula. Fruto do meu casamento com a Marli. E essa aqui, a outra missionária, Marli Silvério, que os irmãos aí que estão nos assistindo, alguns não sei como quis casar conhecem. com um viúvo, pai de 3 filhas. Agora, pastor Dejair, missionária Marli, hoje é uma nova vida. Eu tinha um desejo, por exemplo, de ver minhas filhas com a mãe, cuidando delas, né? Só que, na verdade, eu não queria me casar. A Marli foi um exemplo de pessoa, porque ela não tinha nada que casar com um homem viúvo, né? E já pobre, né? E Deus despertou o coração dela para cuidar da minha vida e cuidar da vida das minhas filhas, né? E aí depois o Senhor Deus preparou, nós nos casamos e o primeiro filho nosso morreu com 9 meses no ventre dela. Meu Deus. É. E depois ela se assustou e nós tivemos um outro filho, e o outro filho nasceu mongol. Morreu nos braços dela, né? E ela passava para os meus, eu passava para ela. Morreu nos nossos braços, a gente fazendo a respiração boca a boca. E depois, quando ela engravidou-se novamente com o passar do tempo, aí o médico disse que ela estava com um problema. Tanto é que ela tinha medo de engravidar, e eu queria um filho, né, uma filha, né, já como servo de Deus, tudo. Eu queria todo jeito, né? E depois, quando ela ficou grávida novamente, eu falei para ela: você está grávida? Ela disse: não estou não. Eu falei: tá. Já era dom de Deus na minha vida. Eu disse: pode fazer exame de sangue. Ela foi fazer exame de sangue, não deu nada. Eu disse: faça de novo. Fez de novo, não deu. Eu disse: faça de urina. E ela fez e deu, estava grávida. Só que aí o médico disse: olha, a criança pode nascer cega, pode nascer mongol, pode nascer deficiente. Foi quando ela buscou em Deus, orando o tempo todo da gravidez, e eu também, porque eu já estava cansado de lutas, né? Já tinha morrido também meu pai, os 2 filhos, né? E antes a minha esposa, né? A Maria. Então era direto em cemitério, e Satanás bombardeava o que o senhor a minha atribui cabeça. Essas provações, pastor DG? Eu acho que tudo isso aí, tenho certeza, é pro resultado que é hoje, por exemplo, o avivamento da fé. O senhor considera a Igreja do Avivamento da Fé uma família sua hoje? É uma família, eu amo os membros do Avivamento da Fé demais, entendeu? É um povo assim, fantástico, que conhece as minhas limitações, sabe dos meus defeitos, das minhas virtudes. É um povo muito inteligente, um povo muito humilde, entendeu? É um povo fantástico. Né? Agora, então, pastor, deixa eu só cumprimentar a Marli. Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, pastor Elias, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo nesta noite. Escuta, missionária, você também chegou a sofrer também com tudo isso, né? Com teus 2 filhos, e sabendo uma jovem casar com um viúvo, pobre, não tinha dinheiro. É difícil. No começo, pastor Elias, foi um trabalhar tão de Deus nas nossas vidas e na minha vida também. Porque o meu pai e minha mãe, eles sempre assim tiveram um amor muito grande por mim. E pela minha mãe, eu jamais me casaria. Mas Deus foi assim tão maravilhoso que quando eu conheci meu esposo, né, na situação que ele veio, um pastor que levou ele na minha casa, um pastor que tinha ganhado toda a minha família para Jesus, um pastor que Deus usou para curar minha mãe de um câncer. E ele conversando com meu marido, ele falou: olha, eu tenho a pessoa certa para você.
E ele levou, né, o meu marido, o pastor Dejair, na minha casa. E foi um trabalhar tão de Deus que em 5 meses nós estávamos casados. E eu dizia assim, que eu queria casar, e eu gostava de criança, mas não era aquela coisa assim, gostosa que eu sentia. Eu falava assim, eu quero casar e quero ter só uma filha. E para começar, né, casei já com 3. Com 3 filhas. Aqui, essa aqui é a Sara, né? Que é filha tua. Minha e do pastor. Minha esposa, né? Agora, Sara Lima. Essa aqui é a Juliana, que é filha da Maria Besco. Como é que é isso? Deixa eu falar aqui com a Juliana aqui. Como que é isso para você, Juliana? Porque você adotou uma mãe, ou a Marli adotou você. Como que é? É como se ela fosse minha mãe mesmo. A gente... É porque você chama ela de mãe, né? Todas. Né? Todas chamamos de mãe e ela cuidou da gente como uma mãe, então é difícil falar assim que eu tive outra mãe. Eu sei que eu tive, que faleceu, mas é como se fosse minha mãe mesmo. É natural falar, quando fala da mãe a gente já lembra dela, não lembra da outra que faleceu. É benção. E você, Sara? O que é que você tem a dizer para o teu pai? Você não sabe nada do que aconteceu, né? Não. Mas o que você tem aí para falar para o teu pai aí de frente, olhando para ele? Ele sabe que eu amo muito ele. Isso é um milagre de Deus. Essa que era para nascer toda defeituosa, que a ciência disse, e Deus disse para minha esposa, falou assim, ó, eu estou trocando todo o teu sangue hoje. Olha a Sara aí. A Sara. É uma bênção de Deus. Agora, pastor Jair, o avivamento da fé também hoje é uma explosão. O senhor perdeu uma esposa com câncer. E o que é interessante, que Deus é o que mais Deus te usa para curar pessoas com câncer. É incrível. O senhor viu que mistério? E domingo foram 4 na sede mundial. 4. Entendeu? Fantástico, porque isso aí... inclusive, é uma questão de honra, sabe? É uma questão de honra para mim, sabe? Por tudo que eu passei. Então, orar pelas pessoas, ver as pessoas curadas. Então, lúpus, câncer, são tantas doenças, entendeu? Colunas, problemas gravíssimos de coluna, né? Então, e outras coisas mais, né? Então, Deus foi preparando. Agora, uma coisa interessante também, pastor, é que nem ela, nem a Marli e nem minhas filhas nunca reclamaram na época de vacas magras. Nós ficamos comendo, morando numa mansão, na casa que nós moramos até hoje, morando numa mansão, comendo arroz com farinha para tirar o gosto de cloro da água. Isso cerca de 2 anos. Né? Pessoas que trabalhavam na minha casa, que nos ajudavam, fazia às vezes, a nossa mistura às vezes era cebola, ovo, tinha um feirante que levava, né? E Deus disse um dia que iria enviar o anjo da fortuna na minha casa e ia mudar a história na minha vida. Então eu me sinto hoje muito feliz de conhecer parte do mundo viajando nos melhores aviões, pregando o evangelho, coisa que o dinheiro do passado que eu tinha não me deu. Hoje o avivamento da fé tem igreja onde? Nós temos, só no Japão nós temos cerca de 17 igrejas agora, que abriram mais 2, só no Japão. Temos no Algarve, em Portugal, Caldas da Rainha, temos em Lugano, na Suíça, Milão, bem no centro de Milão, na Itália, temos em Buenos Aires, na Argentina, no Paraguai, nós temos em Bridgeport, começamos um trabalho agora também na cidade de Danbury, na América. O seu Deus tem feito uma obra extraordinária, né? E nós, eu, inclusive, quando eu leio Isaías 19, vejo as 5 cidades do Egito falando a língua de Canaã, eu tenho certeza que um dia ainda Deus vai me levar no Egito. O senhor lembra dessa foto aí? Lembro. Aonde era essa foto? Na Antônio C. Costa, num paiol, onde nós começamos o avivamento da fé. Quer dizer, o avivamento da fé começou aí. Aí. Começou aí daí para o mundo, é uma coisa fantástica, um poder extraordinário. Nossa igreja, a marca mais forte da nossa igreja é exatamente o amor, né? O amor fraterno, né? O amor pelo irmão, o amor, né? Pelo necessitado. Uma coisa muito linda. Agora, pastor, que? Eu quero ver o senhor cantando, porque o senhor viu que voou o tempo. O senhor consegue. Será que eu aguento? Eu quero ouvir aquele louvor, nós queremos ver aquele louvor.
o Faculdade Divina, porque é um louvor Meu também Jesus amado. que fala muito. O senhor viu que o tempo correu, falta 5 minutos, 10 minutos. Vamos. Ai, meu Deus. Faculdade Divina, nossa casa foi palco de 12 anos de vigília, de oração, e o Senhor Deus me concedeu, logo depois que a Maria Besco morreu, o Senhor Deus me deu a letra desse hino, que se chama Faculdade Divina. Eu já passei aqui momentos de grande aflição, de tristezas e angústia e dor que machucava sempre o meu coração. Como é difícil, irmão, até mesmo de se explicar. Situações tão embaraçosas e que só Deus poderia me ajudar. Mas é tão bom servir a Deus, mas o preço é caro, meu irmão. Pague o preço, é bom sofrer por Ele, pois é Ele que garante a salvação. Jesus tem uma obra especial na tua vida. Não temas o perigo, as lutas, as provações. Vá em frente. Para ser um obreiro é preciso ir pro deserto. São momentos de angústia e dor, mas é quando de Deus ficas mais perto. Desce agora, irmão, a casa do oleiro, para ser preparado, vás honrado para o Deus verdadeiro. Mas é tão bom servir a Deus, mas o preço é caro, meu irmão. Pague o preço, é bom sofrer por Ele, pois é Ele que garante a salvação. Mas é tão bom servir a Deus, mas o preço é caro, meu irmão. Pague o preço, é bom sofrer por Ele, pois é Ele que garante a salvação.
garante a salvação. Louvando ao Senhor esse lindo louvor. Mas sabe quem está nos assistindo, pastor? Nós temos 4 minutos, vou falar rapidinho. A missionária Ana, a sua irmã, o cooperador José, da sede, Eulália, o senhor conhece? Minha mãe. A sua mãe. O senhor Oi, conhece? mamãe, um beijo no teu coração, mamãe. O senhor conhece Te o amo. José Carlos? José Carlos, meu Deus. Está nos Eu te assistindo. amo, meu irmão. Você é uma bênção. A Deus Deise, abençoe. o senhor conhece? Deise, minha sobrinha. Sobrinha do senhor. A Deise também, né? O Marcelo. E também a Marcelo é missionária, meu sobrinho. missionária Cleusa, Minha irmã. a sua irmã, o Guilherme Gabriel, a Gisele, Guilherme Tel. sobrinha, a família inteira. A Tereza também, A Tereza, minha Tereza, irmã. Milton Deus abençoe. e Milton, meu família. cunhado. Um abraço. Então, tá, é a família inteira nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês, todos os irmãos que nos assistiram. Eu quero agora orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante eu quero te agradecer, ó Deus, por esse testemunho lindo do teu servo, pelas vidas também que aí está, Senhor, nos assistindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que tu já tem feito, já tem realizado. E muito mais, Senhor, que tu irás ainda realizar e fazer obras gloriosas nas vidas que estão aí nos assistindo. Amém. Amém. Pastor Dejaí, 2 minutos. Eu quero agradecer ao Dr. Fausto Rocha, proprietário dessa emissora, toda a equipe de trabalho aqui, que são fantásticos. Desde o primeiro dia que nós entramos aqui, Deus abençoe vocês pelo carinho, pelo amor. O Senhor Deus há de recompensar cada um, em nome do Senhor Jesus. Quero pedir permissão, estava assistindo esta entrevista, muito bem conduzida, pastor. Obrigado. E dar os parabéns, pastor Dejaí, para dar um testemunho de vida deste, de fé, de confiança no Senhor, de vencer todo tipo de dificuldade, de crer no Senhor contra todo tipo de adversidade. Creio que foi algo realmente marcante na história da nossa televisão. E ouvir das filhas que a chamam de mamãe, em primeiro lugar, lembram dela. Isto mostra que houve uma simbiose, né? Então, é só mesmo o poder de Deus para trazer uma mensagem como esta. E o seu programa tão querido hoje ganhou uma dimensão, não só no dobro do tempo, mas no quíntuplo da emoção e na profundidade do que Deus faz na vida da gente. Parabéns. Deus abençoe a família. Obrigado, Dr. Fausto. Que Deus abençoe a todos vocês. Com muita emoção, eu, pastor Elias, me despeço de todos vocês. A paz do Senhor.